Olá, alunos do 5º ano da MF João Antônio Rodrigues. Pega o nosso livro Ápice, vamos estar trabalhando da página 76 a 82, um gênero textual novo. Gênero textual, texto informativo. Vamos ver o que é? O que é um texto informativo? O texto informativo é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou um conjunto de pessoas sobre essa matéria. Vamos ver quais informações tem no nosso texto informativo de hoje? Tá falando de quem? Tcharam! Do elefante. Vamos ver o título desse texto. O título tá sempre aqui no meio, em destaque, né? Então, vamos lá. Um gigante que tem medo de abelha. O maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Vocês já pensaram? Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. E como que ele escolheu organizar esse texto informativo? Em box, são boxes, né? Que a gente chama. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para os lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Então, eles têm o quê? Uma boa memória, né? Bons de natação. Eles adoram tomar banho com água para refrescar e com lama, porque a lama forma uma camada protetora na pele enrugada que protege eles dos carrapatos e parasitas. Dormem em pé. Eles têm cerca de 4 horas de sono por noite, são o suficiente para os elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes que se deitam no chão, que se espalham pelo chão. Imagina dormir só 4 horas por noite? Muito pouco, né? É muito cocô. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Por que eles fazem tanto cocô? Tanta porcaria vem de tudo que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais como capim, folhas, casca de árvore e raízes. É muita comida, né? Medo de quê? Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Quando há abelha por perto, eles emitem um som avisando os outros. Um grande enxame pode matar filhotes. Dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão. Refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Você sabia que, quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Eles têm sentimentos e reconhecem, né, os antepassados deles. Vamos para a interpretação de texto? 1. De acordo com o texto, por que os elefantes têm medo de abelha? Por quê? Porque eles têm boa memória. B. Porque dormem em pé. Porque abanam as orelhas. E porque tomam banho com lama. Então, agora esse exercício é muito importante, que a gente volta no texto e procura essas informações, né? Aí a gente vê se a gente prestou atenção na leitura ou não. O elefante é um herbívoro. Do que ele se alimenta? Do que se alimentam os herbívoros? Os herbívoros comem somente vegetais e plantas, mas quais? Eu quero aqui que vocês escrevam quais, né? Vamos lá? Observe o título. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares como água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. O que é um GPS? Quem sabe? É um sistema de posicionamento que utiliza satélites para enviar informações sobre localização.
né? Por que será que o autor escolheu esse nome, GPS embutido, para esse box? Provavelmente porque os elefantes têm um aparelho embutido no corpo, será? Têm boa memória para guardar caminhos? Aprendem um caminho e não o esquecem? Dependem das mães para lembrar o caminho? Essa tá fácil, né? 5. Abaixo do título, um gigante que tem medo de abelha, há essa informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Por que será que ele passa tanto tempo mastigando? Essa tá fácil, porque ele... Muito, né? O que completa essa frase? 6. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes emitem sons que lembram um choro? Quando que eles ficam tristes, né? Que imita o choro. Vamos para a página 82. 7. Dumbo é o personagem de uma história infantil, um elefante que tinha orelhas tão grandes que lhe permitiam voar. Por que foi dado o título Dumbo a um dos boxes do texto? Dumbo, o tamanho das orelhas tem uma razão. Então, por que vocês acham que foi dado, que ele escolheu esse título para falar das orelhas do elefante? Tá fácil também. 8. Explique por que o título Um Gigante que tem medo de abelha foi dado ao texto informativo. Por quê? Quem que é o gigante, né? Porque aí você vê o tamanho do gigante e o tamanho da abelha, né? E por que será? Então, vamos lá para a página 83. Volte à página 78 e 79 e reveja todos os boxes de informação sobre o elefante. Você conhecia alguma das informações lidas? Quais? Ah, sim, não, né? B. Qual foi a informação que mais chamou sua atenção nesses boxes? Por quê? O que você ficou mais impressionado sobre o elefante? Agora, C. Uma produção de texto. Escreva com as suas palavras um novo box para comunicar a informação que mais chamou a sua atenção. Faça um desenho para acompanhar seu texto e não se esqueça de dar um título ao box. Então, você vai pegar uma das informações, né, e escrever com as suas palavras. Então, por exemplo, você vai querer falar do cocô, é muito cocô. Então, você vai mudar o título, né? Vai fazer um outro título e vai colocar essas informações da quantidade de cocô do elefante, só que com as suas palavras. Aí você tem que desenhar, né? Aí essa parte vai ficar engraçado. E aí você ilustra, ou pode ser para falar que eles são bons de natação, para falar das orelhas grandes, pode ser para falar do medo que eles têm das abelhas. Vocês vão escolher um dos boxes, né, que tem informação, e dar um novo título, escrever a informação com as suas palavras, do seu jeito e desenhar.